A história da construção teológica em torno da figura de Jesus não pode ser compreendida fora do contexto histórico e social em que se desenvolveu, nem tampouco fora das motivações políticas que guiaram as sucessivas interpretações que, ao longo dos séculos, transformaram um mestre ético e reformador judeu em uma entidade divina, centro de cultos, dogmas e poderes instituídos. O processo, como se verá, não foi acidental. Ele seguiu padrões que já se repetiram em outras instâncias da história humana, onde ideias revolucionárias foram paulatinamente domesticadas, até tornarem-se instrumentos de legitimação de poder. Quando olhamos para o contexto do primeiro século da nossa era, encontramos um ambiente saturado de tensões políticas, sociais e religiosas. O território da Judéia estava sob domínio romano, e as expectativas messiânicas fervilhavam entre as populações judaicas que ansiavam por um libertador, alguém que restabelecesse a soberania de Israel, que pusesse fim à humilhação e à opressão estrangeira. Jesus de Nazaré, no entanto, não se apresentou como um guerreiro, tampouco como alguém disposto a liderar uma revolta armada contra Roma. Sua mensagem, como foi registrada pelos primeiros relatos, falava de transformação interior, de amor ao próximo, de compaixão e de justiça. Era, nesse sentido, um chamado ético e espiritual, muito mais do que político ou militar. Contudo, a força dessa mensagem estava justamente em sua simplicidade radical e em seu apelo direto à consciência individual, subvertendo as mediações tradicionais entre o homem e Deus, colocando a relação espiritual acima da liturgia, da casta sacerdotal, do templo. Esse caráter revolucionário, contudo, tornava-se perigoso não apenas para as autoridades religiosas judaicas, mas também para as futuras instituições que tentariam moldar e controlar o cristianismo nascente. A partir do momento em que a morte de Jesus se deu sob a pena romana da crucificação, uma forma de punição pública reservada aos agitadores e rebeldes, tornou-se necessário reconfigurar os fatos para que essa morte se adequasse a uma narrativa de redenção que pudesse ser aceita, assimilada e propagada de forma universal. Daí a importância crescente de figuras como Paulo de Tarso, cuja teologia reinterpretou o sentido da morte de Jesus como sacrifício expiatório universal, deslocando o eixo da mensagem de Jesus de sua proposta ética para uma função metafísica de redenção dos pecados da humanidade. Esse deslocamento não foi apenas teológico, mas estratégico. Uma religião que se propunha a expandir-se no mundo greco-romano precisava dialogar com as categorias de pensamento desse mundo. Era necessário que o Messias judeu fosse reconvertido num logos cósmico, numa encarnação de princípios universais reconhecíveis para helenistas e pagãos. Assim, Jesus foi sendo gradualmente despojado de suas raízes judaicas, transformado de um mestre que pregava a iminência do reino de Deus para seus compatriotas, em uma figura divina pré-existente, que participa da criação do universo e que possui autoridade para julgar vivos e mortos. Esse processo de divinização não apenas satisfez necessidades teológicas, mas também facilitou a integração da nova religião em estruturas de poder, culminando na adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os concílios, como o de Nicéia, desempenharam um papel fundamental nesse sentido. Não por acaso, a divindade de Cristo foi ratificada por votação, numa assembleia presidida por um imperador. O que estava em jogo não era apenas a definição de doutrinas espirituais, mas a construção de um arcabouço que permitisse à Igreja reivindicar para si o monopólio da mediação entre o homem e Deus. Se Jesus era Deus encarnado, então a instituição que detinha a prerrogativa de interpretar sua palavra tornava-se depositária única da verdade. Essa estrutura permitiu à Igreja justificar seu poder absoluto, sua interferência em todas as esferas da vida humana, sua autoridade sobre reis, povos e consciências. Esse movimento de adaptação e consolidação da figura de Jesus em torno de novos significados não se deu sem resistência. Correntes consideradas heréticas,
como os ebionitas, que viam Jesus como um homem extraordinário, mas humano, ou os gnósticos, que entendiam a ressurreição como um evento espiritual, foram sistematicamente perseguidas e extintas, seus textos suprimidos, suas vozes silenciadas, seus seguidores exterminados ou forçados a retratar-se. A ortodoxia triunfou não porque sua versão fosse a mais fiel aos fatos, mas porque contou com a força das instituições e com a conveniência dos poderosos. É nesse ponto que se compreende a relevância da obra de Spinoza, que, ao analisar as Escrituras com os métodos da razão e da crítica histórica, desmontou as camadas de mitificação impostas sobre a figura de Jesus. Spinoza não nega a importância de Jesus, tampouco sua grandeza ética. Ao contrário, enaltece sua originalidade como alguém que compreendeu, de modo intuitivo e profundo, a unidade fundamental de toda a realidade e que tentou comunicar essa visão por meio de exemplos simples, acessíveis ao povo comum. Sua mensagem, segundo Spinoza, era clara. Amar a Deus era amar a natureza, pois tudo o que existe é manifestação desse ser único e eterno. Amar ao próximo era consequência lógica dessa compreensão. Não havia necessidade de milagres, nem de sacrifícios, tampouco de uma mediação sacerdotal. Ao transformar essa mensagem em dogmas, em rituais, em estruturas hierárquicas, a Igreja não apenas distorceu o sentido original das palavras de Jesus, mas construiu em torno delas um sistema que, por séculos, serviu para controlar, reprimir e domesticar a liberdade espiritual. A insistência na ressurreição física, por exemplo, não corresponde ao núcleo da mensagem de Jesus, mas a uma necessidade institucional de justificar a autoridade apostólica e sacramental. A narrativa das aparições pós-morte evolui nos evangelhos justamente para preencher essa lacuna, passando de relatos mais lacônicos e espirituais a descrições cada vez mais físicas e detalhadas. Quem observa esse processo percebe que não se trata de uma revelação gradual da verdade, mas de uma adaptação progressiva às necessidades teológicas e políticas de cada época. E é neste ponto que você, que chegou até aqui refletindo comigo, pode deixar sua opinião nos comentários. Você acredita que essas camadas de interpretação serviram mais para aproximar as pessoas da verdade ou para afastá-las dela? Escreva sua visão, sua dúvida, sua discordância. É esse diálogo que mantém viva a chama da razão. Ao desmontar essa construção, Spinoza coloca a nu a estratégia das instituições religiosas, criar dogmas que separam o homem de Deus, que o fazem depender da intermediação clerical, que transformam o sagrado em mercadoria, a fé em moeda de troca. Assim, o Jesus histórico, aquele que se sentava entre pescadores e mulheres marginalizadas, que pregava de amor e justiça sem exigir culto ou veneração, foi substituído por uma figura cósmica, inacessível, cuja mediação pertence exclusivamente a uma casta de homens revestidos de autoridade sagrada. Essa transformação teve implicações profundas na forma como o Ocidente concebeu sua relação com o divino. Ao invés de uma espiritualidade baseada na razão, no amor e na ética, instaurou-se uma religião do medo, da obediência cega, da salvação condicionada à crença e à submissão. A doutrina da expiação, que apresenta a morte de Jesus como o pagamento necessário para satisfazer a justiça divina, é exemplo disso. Para Spinoza, essa ideia é alheia aos ensinamentos do próprio Jesus, que pregava a transformação interior, o arrependimento sincero, a busca pela justiça. A noção de que a humanidade precisa ser resgatada de uma culpa herdada e que apenas a morte violenta do Filho de Deus poderia garantir essa redenção é fruto de uma teologia que se afastou da mensagem original em favor de uma estrutura que reforçasse seu próprio poder. O mais irônico nesse percurso é que Jesus jamais pretendeu fundar uma nova religião. Sua vida e seus ensinamentos estavam inseridos na tradição judaica. Suas críticas eram dirigidas à hipocrisia e à corrupção
daqueles que se arrogavam representantes de Deus na terra. Ao longo dos séculos, porém, essa crítica foi esquecida ou pervertida. A Igreja tornou-se aquilo que Jesus mais combatia: uma instituição que mediava o sagrado, que acumulava poder e riquezas, que impunha dogmas e excluía em nome da fé. Recuperar o Jesus histórico, como fez Spinoza, é também um ato de libertação. É retirar o véu da superstição. É devolver ao homem sua autonomia espiritual, sua capacidade de pensar, de questionar, de buscar o divino por si mesmo, sem intermediários. Essa é a essência da filosofia de Spinoza e é também a herança mais autêntica da mensagem de Jesus. Por isso, se você chegou até aqui e valoriza esse tipo de reflexão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que questione as narrativas estabelecidas e abra espaço para um pensamento mais livre, mais profundo e mais verdadeiro. A reconstrução crítica da história de Jesus nos permite compreender não apenas como uma religião se formou, mas como todo um sistema de controle se ergueu sobre as fundações da fé. O padrão se repete. Ideias simples e revolucionárias são institucionalizadas, domesticadas, transformadas em dogmas para manter a ordem, reforçar hierarquias, consolidar poderes. Essa é uma das lições mais valiosas que podemos extrair da análise de Spinoza, e não se aplica apenas ao cristianismo, mas a toda ideologia, a toda crença, a toda estrutura que reivindique para si a exclusividade da verdade. Quando a liberdade espiritual é substituída pela ortodoxia, o espírito humano se encolhe. Quando a busca pelo conhecimento é suplantada pelo culto ao dogma, a razão é traída. Spinoza compreendeu isso profundamente e pagou o preço. Sua excomunhão foi um aviso a todos que ousassem questionar. Mas a verdade, como ele mesmo escreveu, não depende de reconhecimento. Ela é o que é, e com o tempo encontra seu caminho. Ao percorrer esse caminho, é inevitável confrontar-se com as perguntas mais fundamentais. O que é a verdade? Quem tem o direito de defini-la? Qual o preço de viver em conformidade com ela? Spinoza não oferece respostas fáceis, mas seu exemplo indica uma direção. A razão deve ser o farol. O amor deve ser a bússola. A liberdade, o destino. A figura de Jesus, despida dos adornos teológicos, emerge como um mestre que compreendeu e ensinou essas verdades. Sua mensagem não precisa de milagre para ser grandiosa, não requer dogmas para ser válida, não exige rituais para ser vivida. Ela se basta em sua simplicidade. Amar a Deus é amar a tudo que existe. Amar ao próximo é o maior mandamento. Nenhuma instituição pode monopolizar essa verdade. Nenhuma autoridade pode mediar esse amor. Assim como Spinoza nos convida a ver além das aparências, também somos convidados a refletir sobre como tantas outras narrativas foram e ainda são construídas para nos afastar do essencial. A liberdade começa quando nos libertamos das interpretações impostas e ousamos olhar por nós mesmos. Você gostaria que eu continuasse desenvolvendo a partir daqui até completarmos o total desejado? Posso seguir aprofundando essa linha de pensamento. A partir dessa compreensão mais profunda sobre como a imagem de Jesus foi moldada para atender às necessidades políticas e religiosas de seu tempo, torna-se inevitável refletir sobre as consequências que tal construção trouxe, não apenas para a história da religião, mas para a própria estrutura social e psicológica do Ocidente. A institucionalização da fé cristã, ao longo dos séculos, não operou apenas sobre as consciências, mas produziu efeitos duradouros na forma como os indivíduos se enxergam enquanto sujeitos morais, espirituais e até mesmo políticos. A doutrina do pecado original, por exemplo, serviu para instaurar um sentimento de culpa estrutural, uma culpa que não nasce de atos concretos, mas da simples condição de existir. Isso tornou o homem eternamente devedor diante de Deus, eternamente submisso à Igreja, que detinha o poder de administrar os meios de salvação. Spinoza foi um dos primeiros a perceber como essa construção teológica produzia sujeitos dependentes, incapazes de reconhecer sua própria liberdade.
sua própria capacidade de compreender o mundo e a si mesmos sem recorrer a autoridades externas. Para ele, a verdadeira liberdade espiritual nasce da razão, da capacidade de entender as leis que regem a natureza e, por consequência, a nossa própria existência. Toda vez que entregamos essa capacidade a uma instituição ou a uma tradição cega, renunciamos não apenas à nossa autonomia, mas à própria dignidade que nos define enquanto seres pensantes. O pensamento de Spinoza, portanto, não é apenas uma crítica religiosa, mas uma defesa radical da liberdade humana em sua forma mais profunda e autêntica. Quando a Igreja transformou a fé em sistema, ela também transformou a espiritualidade em mercado. As indulgências, as peregrinações, os sacramentos pagos, tudo isso reflete a apropriação da relação entre o homem e o divino por uma instituição que, ao longo da história, acumulou riquezas, terras e poder às custas do medo, da ignorância e da submissão. Essa estrutura não sobreviveu apenas porque era poderosa, mas porque oferecia segurança psicológica em troca da liberdade. Muitos preferiram a ilusão do perdão fácil, da vida eterna garantida por rituais mecânicos, à angústia de enfrentar o mundo com as próprias forças, buscando por si mesmos o sentido da existência. Spinoza, ao propor a unidade de Deus e da natureza, rompeu com essa visão dualista e alienante. Para ele, tudo que existe é manifestação da mesma substância infinita, eterna e necessária. Não há pecado contra Deus, porque Deus não é um juiz externo, não é um legislador que exige obediência cega. O erro, para Spinoza, é apenas fruto da ignorância das leis que regem a realidade. Quando conhecemos essas leis, ajustamos nossa vida a elas, e isso é o que ele chama de viver segundo a razão. Portanto, a salvação não está em rituais ou em dogmas, mas na compreensão, na aceitação serena da nossa condição, na busca contínua pela harmonia entre nossos desejos e as possibilidades que o mundo oferece. Essa visão resgata a espiritualidade do campo da superstição e a devolve à razão. Não há necessidade de intermediários, de cultos, de hierarquias. O divino está em tudo, e compreender essa unidade é a forma mais elevada de amor e de liberdade. Spinoza recupera, assim, aquilo que talvez tenha sido a mensagem mais profunda de Jesus: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento é inseparável de amar ao próximo como a si mesmo. Essa unidade não precisa de igrejas, de padres, de sacramentos, precisa apenas de consciência, de ética, de razão. Tudo que ultrapassa isso pertence mais à política do que à espiritualidade. Quando se percebe esse desvio, entende-se também por que a obra de Spinoza foi tão combatida. Sua filosofia representa uma ameaça direta a qualquer poder que se fundamente na ignorância e na submissão. Ele desmonta as bases da autoridade religiosa, mas também questiona todas as formas de dominação que se pretendem naturais, eternas, divinas. Seu pensamento é subversivo, porque convida o homem a reconhecer sua própria capacidade de compreender, de agir, de transformar sua vida e seu mundo sem depender de mitos ou de instituições que se arroguem o direito de interpretar a verdade em seu lugar. Essa proposta exige coragem, exige maturidade intelectual e emocional. Não é fácil abdicar das certezas herdadas, das tradições confortáveis, das promessas fáceis, mas a verdadeira liberdade nunca foi um caminho fácil. Ela é sempre fruto de luta, de renúncia, de questionamento. Spinoza sabia disso e pagou o preço, mas seu legado permanece como um farol para aqueles que, em qualquer época, desejam libertar-se das cadeias da superstição e viver de acordo com a razão e com o amor à verdade. Não é por acaso que seu pensamento ressurge com força sempre que a humanidade se vê diante de novas formas de opressão, de dogmatismo, de intolerância. A mensagem é clara: onde há razão, não há medo; onde há compreensão, não há necessidade de submissão; onde há amor verdadeiro, não há espaço para ódio, para exclusão,
para a violência em nome do sagrado. O verdadeiro sagrado está na vida, na natureza, na liberdade de cada ser de buscar sua própria realização segundo suas capacidades e seus limites. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com quem também valoriza o pensamento livre. Quanto mais pessoas refletirem sobre essas questões, mais difícil será para as estruturas do dogma manterem seu poder. Ao compreender a crítica de Spinoza, entendemos também que o cristianismo, ao longo dos séculos, não foi apenas uma religião, foi um projeto de poder, uma estrutura que moldou não apenas crenças, mas costumes, instituições, leis, formas de pensar e de sentir. A Igreja foi, por muito tempo, o centro da vida social e política da Europa. Sua influência se estendeu à ciência, à arte, à filosofia, à educação. Ela definiu o que era certo e errado, verdadeiro e falso, permitido e proibido. Essa influência não desapareceu com o passar dos séculos. Ela apenas assumiu novas formas, mais sutis, mais adaptadas aos tempos modernos. Mesmo hoje, quando vivemos em sociedades aparentemente laicas e racionais, muitos dos conceitos que regulam nossa vida moral e social têm suas raízes nesse passado teológico. O medo do erro, o culto à obediência, a desconfiança diante do novo, a valorização da culpa como motor de comportamento ainda ecoam as doutrinas que surgiram da deturpação da mensagem de Jesus. Entender isso é o primeiro passo para superá-lo. É reconhecer que a liberdade não se conquista apenas derrubando instituições, mas, sobretudo, transformando as ideias que sustentam essas instituições. A proposta de Spinoza, nesse sentido, continua revolucionária. Ela nos convida a abandonar o medo, a aceitar a realidade como ela é, a buscar a felicidade não nas promessas de mundos futuros, mas na compreensão profunda do mundo presente. Não há redenção fora da razão. Não há paz fora do amor. Não há liberdade fora do conhecimento. E não há verdade fora da natureza. Essa visão que Spinoza apresenta não é apenas uma alternativa filosófica, mas um chamado à maturidade espiritual. Ao propor que a verdadeira relação com o divino está na compreensão racional da natureza, ele destrói o alicerce de toda forma de fé, baseada no medo, na ignorância e na submissão. O mundo deixa de ser um palco onde forças invisíveis disputam almas para tornar-se um espaço de descobertas, de harmonia, de aprendizado constante. A natureza, para Spinoza, não é inimiga a ser dominada ou um mistério indecifrável. É a própria expressão do divino em sua totalidade, em sua infinita diversidade de formas e manifestações. Conhecer suas leis é conhecer a Deus. Viver segundo essas leis é alcançar a verdadeira liberdade. Essa concepção de liberdade é radicalmente distinta daquela que as religiões tradicionais costumam oferecer. Não se trata de uma liberdade concedida após a morte, como recompensa por obediência, mas de uma liberdade presente, aqui e agora, acessível a todos que tenham a coragem de pensar por si mesmos e de buscar a verdade sem intermediários. Essa liberdade é inseparável da razão, pois é a razão que nos permite distinguir o necessário do contingente, o verdadeiro do ilusório, o possível do impossível. Quem compreende as causas das coisas não teme mais os efeitos, não se submete às superstições, não vive à mercê de promessas ou ameaças vazias. Spinoza rompe com o ciclo da culpa e da penitência ao mostrar que o erro humano não é ofensa a um Deus externo, mas apenas consequência da ignorância. Assim, o remédio para o erro não é a punição, nem a confissão, nem o sacrifício, mas o conhecimento. À medida que conhecemos as leis que regem a realidade, ajustamos nossa vida a elas e nos libertamos das paixões que nascem da ilusão e da incompreensão. Essa visão transforma profundamente a ética. Não se trata mais de obedecer a mandamentos arbitrários, mas de buscar viver de acordo com aquilo que nos faz florescer como seres racionais e sociais. Nesse sentido, Spinoza não nega a importância dos sentimentos, mas os integra à razão. Ele entende que as paixões que nascem do medo
da inveja, da superstição são destrutivas porque nos afastam da compreensão da realidade. Já aquelas que nascem da alegria, do amor, da cooperação, são fortalecedoras porque nos aproximam do entendimento, da harmonia, da felicidade. Viver bem é viver de modo que nossa potência de agir e de pensar aumente, não diminua. O verdadeiro pecado, se quisermos manter esse termo, seria tudo aquilo que nos torna menores, que nos impede de pensar, que nos encarcera em medos e dependências desnecessárias. Esse é o núcleo da crítica que Spinoza faz às religiões institucionalizadas. Não é que elas estejam simplesmente erradas em suas doutrinas, mas que, ao invés de libertarem, elas escravizam. Ao prometerem uma salvação futura, condicionam a vida presente a regras e crenças que mantêm as pessoas em estado de infantilidade espiritual. Ao se apresentarem como mediadoras exclusivas entre Deus e o homem, privam os indivíduos da autonomia de buscar o divino por si mesmos. Ao estabelecerem dogmas inquestionáveis, impedem o desenvolvimento da razão, que é o maior dom que possuímos. Essa crítica se estende naturalmente às estruturas políticas e sociais que, ao longo da história, aliaram-se a essas instituições religiosas para manter as populações sob controle. O cristianismo institucionalizado serviu, e em muitos aspectos ainda serve, como suporte ideológico para sistemas de poder que se alimentam da ignorância e da obediência cega. Reis, imperadores, governantes de toda sorte utilizaram o nome de Deus para legitimar suas ações, para justificar guerras, perseguições, escravidão, opressão. A aliança entre altar e trono construiu impérios, mas destruiu vidas, culturas, pensamentos. Spinoza nos mostra que essa aliança não é necessária, que podemos construir uma sociedade baseada na razão, na liberdade, na compreensão mútua. Uma sociedade onde as leis sejam fruto do consenso racional, e não da imposição de uma suposta vontade divina interpretada por uma casta privilegiada. Uma sociedade onde cada indivíduo tenha o direito e a responsabilidade de buscar sua própria felicidade, respeitando a dos outros, contribuindo para o bem comum, não por medo do inferno ou desejo do paraíso, mas por compreensão das necessidades da convivência humana. Essa visão é profundamente ética, porque reconhece que a liberdade de um termina onde começa a do outro. Não há espaço em Spinoza para o egoísmo cego, para a busca desenfreada de prazer à custa dos demais. A razão nos ensina que somos parte de um todo, que dependemos uns dos outros, que o bem-estar comum é condição para o nosso próprio bem-estar. Amar ao próximo, portanto, não é um mandamento imposto, mas uma consequência natural da compreensão da nossa natureza social. Esse amor não é sentimental, mas racional. Não é caridade humilhante, mas reconhecimento mútuo de dignidade. Ao propor essa nova forma de espiritualidade, Spinoza resgata o que há de mais autêntico na mensagem de Jesus, despida das distorções que séculos de teologia impuseram. O reino de Deus, para Jesus, não era um lugar, mas uma disposição interior, uma forma de viver baseada no amor, na justiça, na compaixão. Não havia necessidade de templos suntuosos, de ritos complicados, de hierarquias pomposas. Bastava amar a Deus e ao próximo. Spinoza retoma esse ensinamento e o traduz em termos filosóficos, mostrando que amar a Deus é amar a natureza, é buscar compreender suas leis e viver de acordo com elas. Essa proposta exige uma mudança profunda de mentalidade, uma ruptura com séculos de doutrinação. Mas é essa ruptura que abre caminho para uma vida mais plena, mais verdadeira, mais livre. Quando deixamos de temer fantasmas inventados e passamos a compreender as causas reais das coisas, nos libertamos das correntes invisíveis que nos prendiam. A verdadeira fé não é crença cega, mas confiança na ordem racional do mundo. A verdadeira religião não é culto exterior, mas prática interior da justiça e do amor. Se você chegou até aqui, aproveite e se inscreva no canal. Assim você acompanha cada nova reflexão e ajuda esse conteúdo
a alcançar mais pessoas que também buscam entender o mundo com mais profundidade e liberdade. Ao longo da história, poucos pensadores tiveram a coragem de afirmar essas verdades com tanta clareza quanto Spinoza. Por isso ele foi temido, perseguido, silenciado. Mas suas ideias sobreviveram, porque tocam em algo que está no coração de todo ser humano: o desejo de viver sem medo, de compreender o mundo em que vive, de encontrar sentido para a sua existência sem depender de mitos ou de instituições que lucram com a ignorância. Esse desejo é mais forte do que qualquer excomunhão, mais duradouro do que qualquer dogma. A filosofia de Spinoza não é apenas um conjunto de ideias, é um convite à liberdade. Uma liberdade que começa no pensamento e se estende a vida inteira. Quem a aceita, abandona as muletas da superstição e aprende a caminhar com suas próprias forças. Quem a recusa, permanece cativo de suas próprias ilusões, prisioneiro de seus próprios medos. A escolha é individual, mas suas consequências são coletivas. Uma sociedade de homens livres pensa, cria, transforma o mundo. Uma sociedade de homens submissos repete, obedece, mantém o status quo. A continuidade desse raciocínio nos leva inevitavelmente a refletir sobre as consequências concretas que a rejeição da razão em favor do dogma produziu na história da humanidade. As religiões, quando institucionalizadas, tornaram-se aliadas naturais dos poderes políticos, porque ambas compartilham um interesse fundamental: o controle. Enquanto os governantes utilizavam a força para manter a ordem, as religiões institucionalizadas empregavam a moral e o medo do castigo divino para garantir obediência. Essa simbiose atravessou impérios, dinastias e continentes. Em nome de Deus, reis foram coroados, guerras foram travadas, povos foram escravizados, hereges foram queimados. Tudo isso com a chancela de instituições religiosas que, em tese, deveriam pregar o amor, a compaixão e a justiça. Spinoza enxergou com clareza a raiz desse problema. Quando a razão é suprimida, quando a verdade é definida por decreto e não por investigação, a liberdade desaparece. As pessoas tornam-se incapazes de distinguir por si mesmas o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, justo ou injusto. Aceitam o que lhes é imposto, não porque compreendem, mas porque temem. Temem a punição, o ostracismo, a condenação eterna. Esse medo paralisa o pensamento e cria sociedades conformistas, submissas, incapazes de questionar as estruturas que as oprimem. Assim, a ignorância é perpetuada não apenas por falta de conhecimento, mas por uma cultura inteira construída para manter o homem afastado de sua própria capacidade de pensar. Nesse contexto, a figura de Jesus foi usada como instrumento. Não mais o mestre simples que ensinava ao ar livre, mas o Cristo cósmico, inatingível, cuja vontade só pode ser conhecida através dos intérpretes autorizados. A Igreja colocou-se como única mediadora entre Deus e os homens, arrogando para si o poder de definir o que é verdade, o que é moral, o que é aceitável. Essa estrutura serviu para justificar abusos de toda sorte, desde a exploração econômica até a repressão intelectual e sexual. A fé, que deveria ser caminho de liberdade interior, tornou-se mecanismo de controle exterior. Spinoza propôs uma ruptura radical com essa visão. Ao afirmar que Deus e a natureza são uma só substância, rejeitou toda forma de mediação. O divino não está fora do mundo, mas no próprio mundo, em suas leis, em sua ordem, em sua beleza. Não há intermediários, não há dogma, não há templos necessários para encontrar Deus. Basta abrir os olhos da razão. Basta contemplar a realidade com honestidade e amor. Essa proposta retira das instituições religiosas o monopólio da espiritualidade e devolve ao indivíduo sua autonomia. Cada um pode, por si mesmo, buscar a verdade, compreender as causas das coisas, viver em harmonia com a natureza e com os outros. Essa concepção tem implicações práticas profundas. Uma sociedade baseada na razão e na liberdade não precisa de censores, de inquisidores,
de tribunais religiosos. Precisa de educação, de diálogo, de acesso ao conhecimento. Precisa de cidadãos capazes de pensar por si mesmos, de respeitar as diferenças, de buscar soluções comuns para os problemas coletivos. A ética, nesse contexto, deixa de ser um conjunto de regras arbitrárias impostas de fora e torna-se fruto da compreensão mútua, da experiência compartilhada, da razão aplicada à convivência. Não obedecemos porque tememos, mas porque entendemos. Não evitamos o mal por medo da punição, mas porque reconhecemos que ele nos afasta da felicidade, da harmonia, da liberdade. Esse modelo de sociedade foi, e continua sendo, uma ameaça às estruturas tradicionais de poder. Por isso, Spinoza foi tão combatido, tão censurado, tão perseguido. Seu pensamento desmascara as falsas necessidades criadas pelas instituições, a necessidade de dogmas, de rituais, de hierarquias, de intermediações. Tudo isso cai por terra diante da evidência de que podemos conhecer, amar e viver bem sem essas amarras. A liberdade, nesse sentido, não é apenas um direito, é uma condição natural do ser racional. Negá-la é negar nossa própria natureza. Essa compreensão nos permite enxergar como ainda hoje muitos dos conflitos que enfrentamos são resquícios dessa velha luta entre razão e superstição, liberdade e controle, conhecimento e ignorância. As religiões continuam a exercer influência sobre políticas públicas, sobre comportamentos individuais, sobre decisões coletivas, continuam a ditar normas de conduta, a definir o que é certo ou errado com base em livros escritos há milênios e reinterpretados conforme as conveniências de seus líderes. Continuam a perpetuar culpas, medos e preconceitos travestidos de moral. A rejeição da razão ainda é uma realidade presente, não um fantasma do passado. Por isso a filosofia de Spinoza é tão atual. Ela oferece um caminho de saída, uma alternativa concreta para quem deseja viver com liberdade e dignidade, ao propor que busquemos o conhecimento, que amemos a natureza, que respeitemos uns aos outros, que abandonemos as ilusões que nos escravizam. Ele nos convida a assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Não há atalhos, não há garantias, não há promessas fáceis. Há apenas a realidade, com suas leis, suas possibilidades, seus limites. Mas essa realidade, compreendida com amor e razão, é suficiente para uma vida plena. Nesse sentido, a crítica de Spinoza à religião institucionalizada é, na verdade, uma defesa da verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade sem medo, sem culpas artificiais, sem intermediários interessados em manter seu poder. Uma espiritualidade que nasce do reconhecimento da nossa ligação com tudo o que existe, da nossa interdependência, da nossa capacidade de agir de forma justa e amorosa. Essa visão resgata o sentido mais profundo do ensinamento de Jesus, antes que ele fosse distorcido. O amor a Deus e ao próximo como fundamentos de uma vida plena, livre, consciente. Por isso, se você valoriza esse tipo de reflexão, deixe um comentário e compartilhe sua opinião. Sua participação ajuda a manter este espaço de pensamento crítico vivo e ativo. Vamos juntos ampliar essa discussão para quem também busca entender o mundo com mais profundidade. Spinoza nos mostra que a felicidade não depende de bênçãos concedidas por alguma autoridade celestial, mas da nossa capacidade de viver em harmonia com as leis da natureza. Não há redenção fora da razão, porque não há perdição fora da ignorância. O conhecimento liberta porque nos permite agir de forma consciente, escolher com mais sabedoria, relacionar-nos com mais respeito. A liberdade não é um presente, é uma conquista contínua, uma construção diária que exige coragem para questionar, disposição para aprender, generosidade para compartilhar o que se sabe. Essa proposta transforma não apenas nossa visão da religião, mas da política, da educação, da convivência social. Um mundo baseado na razão não precisa de dogmas, mas de diálogo. Não precisa de imposições, mas de acordos. Não precisa de hierarquias rígidas,
mas de colaboração. A transformação começa em nós, no modo como pensamos, como sentimos, como agimos. E essa transformação, quando compartilhada, tem o poder de mudar o mundo. Se você acredita que essa reflexão pode ajudar outras pessoas a compreenderem melhor seu papel no mundo, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo. Sua participação ajuda a espalhar ideias que valorizam a liberdade, a razão e a busca por uma vida mais autêntica.